Would you please state your full name? I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Have you ever been convicted of a crime? Yes. Jeffrey Edward Epstein, um financista cujas conexões com a elite global eram tão notáveis quanto as graves acusações de crimes sexuais que o levaram à condenação em uma nova prisão, foi declarado morto pelas autoridades nova-iorquinas. Sua lista de contatos era uma das mais exclusivas do planeta. Enquanto aguardava julgamento, Epstein foi encontrado sem vida em sua cela. A conclusão oficial de sua morte foi declarada como suicídio por enforcamento, gerando debates e questionamentos generalizados. O caso de Epstein é mais do que a história de um indivíduo. Ele expôs a rede sombria de poder, dinheiro e segredos envolvendo algumas das figuras mais proeminentes da sociedade. Estamos prestes a analisar a vida, os crimes e as circunstâncias da morte de um homem cuja trajetória se tornou um estudo de caso sobre os bastidores da elite global e as complexidades de um escândalo que continua a levantar inúmeras perguntas que, na maioria das vezes, jamais serão respondidas. Jeffrey Epstein era conhecido como um bilionário, mas de onde veio essa riqueza? A resposta é tão nebulosa quanto a neblina de Nova York. Nascido em 53, no Brooklyn, filho de um zelador e uma auxiliar de escola, Epstein não começou na elite. Sua ascensão foi vertiginosa, mas os degraus são quase invisíveis. Chegou a frequentar o Instituto Courant de Ciências Matemáticas na Universidade de Nova York, mas saiu, sem se formar, em junho de 1974. Mas, curiosamente, mesmo sem ter um diploma universitário, se tornou professor de matemática e física na prestigiada Dalton School, uma escola que preparava adolescentes para ingressar em universidades. E ali já havia relatos do comportamento inadequado de Jeffrey em relação às estudantes da renomada escola, o que pode estar relacionado à sua demissão em 1976 por mau desempenho. Nessa época, Epstein conheceu Alan Greenberg, que era diretor executivo da Bear Stearns Company, um banco de investimento, cujo filho e filha frequentavam a escola em que Epstein lecionava. Após ser demitido em 76, Alan Greenberg ofereceu um emprego no Bear Stearns como assistente júnior de baixo escalão. Epstein aceitou e, em menos de 4 anos, sua habilidade em lidar com os clientes mais ricos do banco foi notada, passando a atuar na divisão de produtos especiais, além de aconselhar donos de fortunas sobre estratégias de mitigação de impostos, chegando inclusive a ser elogiado por sua habilidade com clientes ricos e produtos complexos. Mas em 81, Epstein foi demitido por violar um regimento interno da companhia. Um ex-assistente chegou a afirmar que ele começou sua fortuna com Robert Maxwell, um magnata da mídia, pai de Ghislaine Maxwell. Guarde bem esse nome. No entanto, alguns eram céticos em relação à sua fortuna. Fontes do The New York Times e da Forbes que questionaram abertamente a extensão da sua riqueza, sugerindo que sua fortuna poderia ser mais ilusão do que fato e que ele perdeu dinheiro na crise de 2008. E muitos amigos influentes o abandonaram. Mas se a riqueza dele era parte de um grande blefe, a pergunta que fica é: como ele pôde ter sustentado o estilo de vida que incluía inclusive um Boeing 727 apelidado de Lolita Express? Além de mansões e o fato de que promotores federais dos Estados Unidos disseram que ele tinha ativos de pelo menos 500 milhões de dólares. E o que tudo isso podia esconder? O Boeing 727 de Epstein não era apenas um meio de transporte, era uma câmara de segredos. A aeronave registrava cerca de 600 horas de voo por ano, geralmente com convidados e vítimas de exploração. Daí o apelido de Lolita Express, que foi dado pelos moradores locais das Ilhas Virgens, referência ao fato de Epstein ter transportado menores de idade em seu avião. Seu destino mais infame era Little St. James, conhecida localmente como a Ilha de Epstein ou a Ilha dos Segredos, o retiro privado de Epstein nas Ilhas Virgens, que é o ponto focal de seus crimes e exploração de vítimas. O
Os registros de voo mostram uma rede impressionante. Em setembro de 2002, Epstein voou para a África com o ex-presidente Bill Clinton, além de atores como Kevin Spacey e Chris Tucker. E em 2003, em um fato intrigante, ele voou para Cuba com o presidente colombiano Andrés Pastrana, a convite de Fidel Castro. Será que ele teria considerado se mudar para Cuba para escapar da lei americana? A rede de Epstein não era apenas de associados, era de elogios. Bill Clinton, por exemplo, elogiou como um filantropo comprometido, com insights e generosidade. Donald Trump, em 2002, comentou: "Conheço Jeffrey há 15 anos, cara incrível, ele é muito bom, divertido e se está. Diz até que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas estão no lado mais jovem." A elite, incluindo figuras poderosas como Clinton e Trump, ambos negaram veementemente ter visitado a ilha. Nesse cenário, Ghislaine Maxwell, a filha do magnata da mídia, tinha um papel central nessa história. Funcionários da casa de Epstein testemunharam em 2009 que ela era sua namorada principal e cuidava da contratação e demissão de funcionários. Ela era, como a justiça determinou, a recrutadora-chefe das vítimas de exploração que Epstein e seus associados recrutavam e abusavam. A vida de Epstein acabou naquela cela, mas o braço da justiça alcançaria Ghislaine Maxwell, que foi condenada em 2021 por tráfico sexual. Mas por que um homem tão inteligente que tecia uma teia de conexões e segredos era tão negligente em sua vida criminosa? O que o impulsionava além da simples luxúria? E é aqui que a história de Epstein se torna verdadeiramente bizarra. A partir do início dos anos 2000, ele desenvolveu um fascínio obsessivo por eugenia e transhumanismo, ou seja, a ideia de melhorar a raça humana através da engenharia genética e da inteligência artificial. O plano macabro foi revelado em 2019. Epstein planejava um controverso experimento de reprodução humana. Ele buscava gerar o que considerava uma prole geneticamente melhorada, conforme seu fascínio pela eugenia. Suas visões de morte eram também estranhas, defendendo a criônica, que seria o processo de congelar pessoas ou animais doentes para que no futuro, quando a medicina evoluísse, a pessoa ou o animal pudesse ser reanimado e curado. Dizia também que pretendia ter partes específicas do corpo congeladas para psionicas, se é que você me entende. Mas como um indivíduo condenado por crimes sexuais graves conseguiu permear a comunidade científica? O professor George Crush, um geneticista proeminente, desculpou-se e lamentou publicamente por ter se associado a Epstein. A eticista Kathleen Hall ponderou que seria errado os cientistas aceitarem seu financiamento se estivessem cientes de que ele estava planejando um experimento de eugenia. O homem que usou o dinheiro para cometer crimes era, em seus últimos anos, impulsionado por uma motivação ainda mais grandiosa e perturbadora, a de se tornar o pai e fundador de uma nova raça humana. A prisão de Epstein em julho de 2019, sob novas acusações federais de tráfico sexual, foi o início do fim. O juiz negou sua fiança de $100 milhões, declarando um risco de fuga e de atrapalhar os processos. A partir daí, os sinais de aviso começaram. Em 23 de julho de 2019, ele foi encontrado ferido e semi-inconsciente no chão da cela. O incidente foi classificado como suspeita de tentativa de suicídio ou agressão. 6 dias depois do episódio, em uma quebra de protocolo estranha, Epstein foi retirado da vigilância suicida e colocado em uma unidade habitacional especial. Então, na noite de 10 de agosto de 2019, ocorreram uma sucessão de falhas que muitos consideram até hoje muito convenientes. Primeira, o companheiro de cela de Epstein foi transferido, deixando sozinho na cela. Os 2 guardas que deveriam ficar vigiando Epstein a cada 30 minutos simplesmente adormeceram e não fizeram a checagem a cada meia hora, e ainda falsificaram os registros daquele expediente. 2 câmeras bem na frente da cela de Epstein simplesmente funcionaram mal naquela noite. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, disse ter ficado horrorizado e prometeu que haveria responsabilidade por sérias irregularidades. A
A morte não foi apenas suspeita, foi uma falha brutal admitida pela alta administração. O relatório oficial da médica legista concluiu suicídio por enforcamento. No entanto, a autópsia revelou múltiplas fraturas nos ossos do pescoço, incluindo o osso ióide. Tais fraturas, embora possíveis em suicídio por enforcamento, são muito mais comuns em homicídio por estrangulamento. O patologista independente Michael Byner, contratado pelo espólio de Epstein, observou a autópsia e declarou que as evidências eram extremamente incomuns em enforcamentos suicidas e apontavam mais para um homicídio. Em uma resolução incompleta, as acusações criminais contra Epstein foram rejeitadas devido à sua morte. A única punição foi a condenação de Ghislaine Maxwell e o acordo judicial dos guardas que dormiram na noite, Michael Thomas e Tova Noel, que admitiram ter falsificado os registros e conspirado naquele dia, mas foram poupados da prisão. E o mistério final surgiu em 2025, quando o FBI divulgou imagens da CFTV, que supostamente apoiavam o suicídio, mas com impressionantes 2 minutos e 53 segundos de filmagem faltando, e forte evidência de que o vídeo tinha sido modificado. Jeffrey Epstein foi sepultado, mas a história não parou. Ele deixou um rastro de vítimas, uma teia de associações de elite e, acima de tudo, uma morte envolta em falhas de segurança e anomalias forenses. A história de Epstein é sobre como o dinheiro e o poder podem criar um escudo de impunidade. Se ele cometeu suicídio ou foi silenciado, a verdade é que, naquela cela, Epstein levou consigo a lista completa de seus segredos. E caso você queira entender um dos casos mais assustadores de perseguição política e manipulação judicial nos últimos tempos, assista a história de Sergei Magnitsky, clicando na miniatura acima. Até logo e vejo você no próximo vídeo.